Primeiro passo para a gente prosperar, para a gente chegar aos 10 mil de faturamento, é você querer faturar 10 mil por mês trabalhando 2 dias na semana. Tem estratégia para isso, tem método para isso, tem um método específico para isso, exclusivo. Você só precisa parar de focar no problema e focar na solução, ver a oportunidade de ganhar 10 mil, faturar 10 mil por mês trabalhando 2 dias na semana. Isso é o primeiro passo. Como vocês sabem, eu, Felipe Cambruzzi, eu vim lá do interior. Então, se tem alguém aqui que mora no interior também, Felipe, você é fácil, você mora em Goiânia hoje, cidade grande. Não, eu vim do interior também, eu conheço a realidade do interior. Eu sei como é difícil, e sei como é difícil na cidade grande também. Não estou falando que é fácil, mas é simples. Tem caminho para isso. Tem estratégia, tá? A gente consegue, sim, se a gente tem uma rota, se a gente tem um plano definido, a gente consegue, sim, chegar lá. Tanto no interior quanto na cidade grande. Então, eu conheço bem a realidade do interior. A cidadezinha onde eu nasci é lá em Uruçanga, Santa Catarina, interior de Santa Catarina, mas interior do interior. Então, eu sei da vida interiorana. Eu sei que o produtor está sempre reclamando, ele sempre está pedindo desconto. Aí você vai na casa dele atender, ele dá mais, ele não dá tanto valor assim, não prioriza tanto a vaca, o cavalo. Os atendimentos do interior, ele é diferenciado, tá? Mas na cidade grande, não pensa que é mais fácil, não. Na cidade grande, como o VET fala, como o VET pensa, tem muita concorrência, tem muito veterinário, tem muita clínica, tem muito não sei o quê. Então, tem diferenças, tá? Então, eu sei muito bem a pegada interiorana lá do interior, como que é a convivência com os produtores, o pessoal, a cultura do interior, eu sei bem como que é, tá? E eu também pensava assim como vocês, desse jeitinho que eu falei agora. Achava que no interior era ruim, porque tinha pouca gente para atender, e no cidade grande era difícil, porque tinha muita a concorrência era extrema. E eu digo para vocês, velho, sai da zona de conforto. O primeiro passo é sair da zona de conforto. A partir do momento que eu saio da zona de conforto, eu começo a ver oportunidades. Quando eu saio da caixa, eu abro a minha mente, eu começo a ver que tem oportunidades sim no mercado. Tem coisas que eu posso fazer que são diferentes, são nichos, subnichos, micro-áreas da medicina veterinária que eu não preciso. Eu não sou obrigado, Vete, você não é obrigado a ir para a área de grandes, para a área de pequenos, para a área de inspeção, para a área de, sei lá, de animais selvagens, essas áreas grandes da medicina veterinária. Você pode, sim, escolher áreas pequenas, áreas menos concentradas de veterinários, áreas que você pode, sim, prosperar, crescer e que tem demanda, falta de profissionais, Se vocês perceberem, eu já falei isso, os serviços, hoje tem serviço de pedreiro e carpinteiro, está cada vez mais escasso. Você começa a perceber o valor agregado que tem nesse serviço de pedreiro, carpinteiro, doméstico, essas coisas assim, que está faltando. Os filhos, hoje, a nova geração não quer trabalhar com isso. E aí vai ficando cada vez mais escasso esse tipo de serviço, E aí o valor agregado aumenta a demanda, é claro, as pessoas precisam desse serviço, ao mesmo tempo que aumenta o valor, aumenta a procura, aumenta o valor, tá? Lei da oferta e procura. No comportamento canino, então, em áreas específicas da medicina veterinária, áreas subnichos, áreas subnichadas dentro da medicina veterinária, também acontece isso. E o VET, ele não sabe por que ele não sabe que tem essas áreas pequenas que são valorizadas porque tem demanda, porque a faculdade não ensinou ele. Ele não aprendeu, então ele precisa caçar, ele precisa estar atento, ele precisa abrir o olho, acordar e enxergar essas oportunidades. Então, você precisa sair da zona de conforto. Retomando aqui, ela não vai te levar para os 10 mil de faturamento, tá? Sinto te informar, mas você precisa fazer algo que as pessoas não fazem por você, que é sair da zona de conforto, levantar da cama e fazer o que precisa ser feito, de forma estratégica. Não precisa se matar de trabalhar, não. Eu ensino vocês a não se matarem de trabalhar, que vocês podem trabalhar 2 dias por semana e faturar 10 mil reais por semana, por mês, sim, tá? Trabalhando 2 dias na semana. Só que tem método para isso, Toda mudança exige sacrifício, não é mesmo? Quando você vai mudar de área, você vai mudar de, muda de oportunidade. Beleza, enxerguei a oportunidade, agora eu vou fazer. Essa mudança exige sacrifício. Ou vocês acham que eu vim para Goiânia de boa? Eu me mudei para Goiânia tranquilo. Não, claro, foi. Eu tive que abrir mão de várias coisas para estar aqui hoje, Tive que abrir mão, obviamente, a gente abre mão, a gente planta, só que eu plantei lá no passado. Eu queria colher, já vi, comecei a pensar lá na frente, em 5 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, onde que eu queria estar, quanto que eu queria estar faturando, e para isso, eu já comecei a plantar coisas lá no passado, para colher, Não é o que eu quero amanhã, eu planto.
eu quero coisa agora, eu vou plantar agora para colher agora. Não, e eu tenho que plantar alguma coisa para colher alguma coisa. Se eu quero colher milho lá na frente, maçã, sei lá, eu tenho que plantar algo aqui para colher isso lá na frente. Sai da zona de conforto, abra o olho, preste atenção. Pare de ficar batendo cabeça com o médico veterinário, brigando por cliente, brigando entre si na medicina veterinária, desunido, falando mal do colega, falando mal do conselho, falando mal do vizinho, falando mal do tutor, falando mal do cliente que não paga, não sei o quê, não sei o quê. Só problema, 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 problema. Quando você vê, você está inundado, é tóxico isso. Você vive num ambiente tóxico, só de reclamação. Saia, dê um passo para trás, observe isso de longe, observe onde você está, as pessoas com que você está convivendo. Se precisar ir um passo para o lado, dê um passo para o lado para se afastar de um ou de outro, e comece a ver as pessoas que você precisa caminhar para chegar lá na frente. Onde você quer estar, onde você quer estar daqui 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e quem que você precisa conviver para chegar lá, tá? Então, você precisa acordar, Vete. E vocês acham que eu não tinha medo quando eu vim para cá, uma cidade grande, eu do interiorzão lá, morei mais de 30 anos lá no interior, morei em Lages, Santa Catarina, que é uma cidade, assim, não é interior, mas não é uma cidade grande também, é uma cidade média, mas eu ia com medo mesmo. Eu fui com medo mesmo, cheguei aqui em Goiânia com muito medo e fui com medo. Coloquei a fralda e fui fazer o que precisava ser feito. O medo, ele muitas vezes ele paralisa o VET, ele não pode te paralisar. Ele não pode fazer com que você tenha medo, o medo, ele não pode te paralisar de tomar decisões. O VET ele tem medo de tomar decisão. Ele não pode te paralisar ao ponto de você querer mudar de vida por causa do medo. Certo? Tanto pessoal quanto profissional. O medo, ele é instintivo de sobrevivência, mas ele não pode ser paralisante no seu crescimento. Ele não pode te impedir de crescer. Então, o pior medo do médico veterinário é o medo de o medo de errar. O medo de cometer erros, o medo de tomar decisão errada, é o pior erro. Então, o VET, ele erra 100% dos chutes que ele não dá, por causa do medo. Ele tem medo de errar, e aí ele não chuta, ele não arrisca. Ou seja, ele está errando 100% das vezes. Ele para, ele vai para trás, cada vez mais para trás, ele fica com medo. Aí ele busca o quê? Para consertar o medo, ele busca segurança. E aí ele vai para carteira assinada, concurso público. Eu trabalhei em área pública também, eu sei como que é a burocracia. O meu último emprego era o melhor salário que eu tinha. E eu vivi escravo lá de prefeitura, e era um órgão burocrático, cheio de regras, cheio de decreto. Tinha que fazer decreto até para ir no banheiro, tinha que fazer decreto. Um saco. Chato pra caramba. Então, se você quer viver escravo disso, dessa institucionalização, dessa burocracia, no Brasil tem muito isso, né? Eu trabalhei bastante tempo lá, e isso me desgastou bastante. Depois que eu comecei a descobrir que eu poderia ganhar mais do que eu ganhava trabalhando menos tempo, tendo 10 clientes, eu já ganhava mais. Atendendo 10 clientes, eu já ganhava mais do que eu ganhava lá. Isso que era um salário muito bom. Atendendo 10 clientes a 150, eu já ganhava mais do que eu ganhava lá. Então, comecei a fazer conta. O ponto virado, o ponto-chave na minha mudança foi fazer conta. Coisa que o VET não gosta de fazer. O VET não gosta de números. E eu aprendi a gerenciar minha carreira, aprendi a gerenciar meus atendimentos na prática. Tive que fazer isso. Ninguém me ensinou, tive que aprender sozinho, a faculdade não me ensinou, e hoje eu ensino para vocês. O que eu não consigo medir, o que eu não consigo metrificar, não consigo gerenciar. Então, eu preciso dos números, sim, eles me ajudam, tá? Então, vocês precisam ver números, sim, precisa fazer conta, e é conta simples. Quantos clientes você precisa, vezes R$150 de atendimento, 180, 200, para chegar nos 10 mil por mês, tá? Essa é a conta que a gente faz, tanto no interior quanto na cidade grande. É possível sim, Vete.